Capítulo 8. O coração do mundo. Após a desencarnação de Assunção, um véu de tristeza se abateu sobre Massapê. Quidinho se tornara taciturno e não se importava mais com o engenho. Passava dias sentado na varanda, de olhar fixo nas pedreiras, sentindo-se incapaz e falho. Havia prometido a Assunção que a protegeria, que nenhum mal lhe aconteceria enquanto ele respirasse, e não conseguira cumprir a promessa. A Anunciação sentia-se completamente só, concomitantemente se apartara dos irmãos e da prima, de cujo paradeiro ninguém sabia. Certa tarde, quando voltava estafada do colo de Exaltina, apiedou-se profundamente do pai. Olhava sem ver e gritava sem emitir som. A barba crescida e desgrenhada dava-lhe uma expressão de profundo desconsolo. Papai, também sinto falta deles, mas não podemos parar. A vida segue, igual. Nunca mais será igual, filha. Quero minhas meninas de volta. Parece castigo. A cada uma de vocês que nascia, eu me sentia revoltado, não agradecia. Agora estou aqui, sem quase todas. Estou aqui, assim como Glorinha. Sei que pensa em se mudar para aquele convento, onde existe a roda dos enjeitados. Só peço que espere até eu morrer. Se você se for, não suportarei. Precisa retornar às suas atividades. Esse estado de apatia não trará suas filhas de volta. Sua irmã toma conta de tudo. Tem pulso forte com os escravos e sabe negociar. Mas o senhor de Massapê ainda vive. Respiro, minha filha, de teimoso. A Anunciação beijou os cabelos embranquiçados do pai e entrou, sabendo que era preciso deixá-lo sentir a própria dor até que o tempo, remédio para todos os males, o curasse. Quando entrou em seu quarto, as 5 camas dispostas e vazias quase a fizeram desistir. Porém, lembrou-se dos meninos no porão e saiu em busca de Fulgêncio. Este abriu a porta e, ao invés de convidá-la a entrar, saiu, fechando-a atrás de si. Farei questão de visitá-la em dia de tempestade. Assim, terá de me permitir entrar. Há quase 1 ano não entro em sua casa. O que se passa aqui, pai? Por acaso não confia em mim? Não é falta de confiança, filha. Sei que se a pusesse a par do que acontece, suas vindas constantes aqui colocariam tudo a perder. Não faria por mal, seria por amor. Ainda assim, estragaria tudo. Agora, porém, já pode saber. Está consumado. Eles partem em 2 dias. Eles? De quem está falando? Em resposta, o negro abriu a porta, deixando que ela visse Gabriela e Cristóvão no interior da casa de um só aposento. Correu para eles e estreitou o casal em um longo abraço. Parecia um sonho bom. Estavam ali, vivos e muito bem. Não conseguiu segurar o pranto, sabendo que os 2 não poderiam mais viver em Massapê. Contudo, o fato de vê-los vivos encheu o coração da viúva de Pedro de contentamento. Emocionada, ouviu da prima que estava arranjada a partida deles para Portugal. Embarcariam como senhora e mucamo. De lá, nas mesmas condições,
partiriam para a África, onde seriam livres e assumiriam a condição de marido e mulher, coisa impossível em outro lugar do mundo para a época. Com grande alívio, Gabriela, depois de confessar ter surrupiado as joias da família, ouviu da prima que estava deixando muito mais, que não se perturbasse com aquilo, e a Anunciação ainda retirou do dedo sua aliança de casamento, bem como a de Pedro, que passara a usar após a morte dele, adicionando-as ao tesouro do jovem e apaixonado casal. Dessa maneira, passado 2 dias, uma fidalga portuguesa partia com sua rica bagagem, em companhia de seu mucamo, para fazer o retorno triunfal à corte. Do porto, Anunciação e Fulgêncio acenavam lenço e chapéu, sorriam felizes por serem testemunhas de outra história, a de um amor que venceu as barreiras sociais e raciais, que foi mais extenso que incontáveis hectares de terra, de valor superior ao das maiores fortunas e mais intenso que a cor dos corpos usados para expressá-lo. Tratava-se de Gabriela, uma das mulheres pioneiras a assumir o amor por um negro cativo, deixar suas posses e raízes e segui-lo para o único local onde ele poderia ser seu igual. Nasceu assim um segundo caso de amor entre ela e a África, onde trabalhou a higiene e a saúde dos nativos, que a tinham como enviada dos deuses para aliviar o sofrimento da aldeia. E tendo a possibilidade de viver seu grande amor, de andar pela tribo de mãos dadas com o companheiro, Gabriela foi extremamente feliz. Em janeiro de 1637, a frota de Maurício de Nassau chegou ao Recife. Marcharam para o Porto Calvo para travarem a histórica batalha contra o conde de Bagnuli. Depois de 2 sangrentas semanas, os portugueses se renderam, e assim foi criado um forte Maurits, próximo ao rio São Francisco. Naqueles dias de desorganização política, Quidinho saiu caminhando pelos canaviais. Não estando ainda recuperado da separação das filhas, mostrava-se aéreo e deprimido. Entregaram o engenho aos cuidados de Glorinha, e nem sabia mais quantas toneladas de açúcar saíam de Massapê para a Europa. Encontrou Anunciação pelos arredores, abraçou longamente a primogênita e seguiu sem rumo. Desse passeio ele nunca mais voltou. A despeito das buscas que foram organizadas por muitos dias, nunca foi encontrado, nem vivo nem morto. O que realmente aconteceu foi que Jacinto não esquecera o episódio que tirara a vida física de Netinho, aquele que tinha por filho, e atacou o senhor em local ermo do canavial. Com um pesado porrete, moeu o crânio do algoz de seu menino. Logo que se encerraram as buscas pelo senhor de Massapê, a Anunciação fez as malas e se internou em um convento que continha uma roda de enjeitados, de onde não pretendia mais sair. Vasco, mesmo de posse da igreja do povoado, não se sentia em paz. Para ele, fora extremamente doloroso o desfecho dos moradores do engenho. Trouxe Fulgêncio, que estava doente, para a casa paroquial e dedicou-se a ele e à comunidade. Tinha planos de voltar à Europa. Antes, porém, desejava cuidar do amigo até o fim e encontrar a moça que tocava cravo nos casamentos das filhas de Quidinho. Isabelita de Velázquez estava eufórica.
arrumava-se em alto estilo para sua empreitada daquele dia. Acabara de receber documentos importantíssimos da Espanha, documentos que esperava há muito tempo, desde que Gabriela desaparecera. Socorro entrou no quarto da patroa. Estava apreensiva. Madrecita, não gosto de sua ideia. Deixe isso para lá. Niña, estás louca? ¿Crees que dejaré que la niña se quede con todo lo que te pertenece a ti e a Gabriela? Não me importo com Massapé. Se me importasse, não estaria aqui. De mais a mais, as notícias que temos de lá não são nada boas. Glorinha acabou com o engenho. Dizem que deve uma fábula para os holandeses. Não percebe que quer brigar por uma coisa falida? Os escravos foram vendidos, em sua maioria. A produção de açúcar é a mais baixa da capitania. Não quero açúcar, quero la casa grande. Imagina Luís estar em aquela hermosa casa de las essências. Socorro sorriu. Sabia que nada demoveria a obstinada Isabelita de seu intento. Ela partiu em seu coche, com os papéis que lhe davam plenos poderes sobre os bens de Gabriela. Havia conseguido ser nomeada tutora da menina, depois de prestar seus favores a um fidalgo espanhol. Ao parar no pátio da senzala, a robusta cafetina ficou estarrecida. O mato quase entrava na varanda, onde Glorinha, vestida de calças e calçando botas, dava-se ares de senhor de engenho. Na mão direita, um chicote, que não relutava em usar nos poucos negros que ainda não havia vendido. Suas feições eram insanas. Parecia revoltada e amarga diante da própria incompetência administrativa. Ao perceber a visita, ela desceu as escadas ao seu encontro. Não permitiria que aquela mulher entrasse em seu sagrado lar, que consistia em enorme construção que dividia com a solidão e seus próprios fantasmas de frustrações. Isabelita foi direta. Disse a que viera e o que pretendia com a casa grande. Descontrolada e furiosa, Glorinha avançou sobre a visitante, que não esperava aquela reação violenta, e caiu pesadamente ao chão. Perdeu os sentidos e tornou-se presa fácil da senhora do engenho, que, sem pensar, sacou seu inseparável punhal e feriu de morte a velha espanhola. Em seguida, ordenou que um escravo colocasse o corpo dentro do coche e o estacionasse às portas da Casa das Essências. Tomou os documentos e jogou um a um nas chamas que crepitavam no fogão a lenha. Naquela noite, as ninhas perfumistas não trabalharam, não dormiram e choraram amargamente a separação de Madrecita. Socorro sentia-se como velasse a própria mãe. Desde a infância tinha veneração pela cafetina, que fora sua primeira e única heroína. Imitara ao longo da vida cada gesto dela, o estilo de maquiagem e das vestes, e, claro, o idioma sagrado da Casa das Essências. De todas as ninhas, era, talvez, a única que sabia a identidade da autora do crime, e diante do corpo de Isabelita de Velázquez, jurou cumprir seu desejo final. A Casa das Essências se mudaria para Massapé. Com esse intuito, tão logo o corpo de Madrecita foi guardado no seio da terra, ela apanhou o mesmo coche e seguiu para sua antiga casa. A visão foi igual à que a patroa tivera no dia anterior, porém
A dona da casa viu algo diferente. Um holandês loiro segurava as rédeas do coche e pela pequena janela ela vislumbrou apenas uma lua crescente envolta por longa cabeleira vermelha. Desceu os degraus aos pares e chegou perto do veículo. Nem pense em descer. Se não deixei entrar sua patroa, quem dirá você? Não te estou pedindo permissão. És melhor que mantengas tu punhal guardado, para não morrer por eu. Não falo esse idioma, mas entendi sua ameaça. Está em minha casa. Ponha-se daqui para longe. Fuera de mi caminho. Solo abro com usted em nuestra casa. Enlouqueceu, zabaneira dos infernos. Jamais entrará em meu sagrado lar. Socorro empurrou a irmã e caminhou para a casa grande. Subiu os degraus com leveza e elegância e, sem cerimônia, sentou-se no salão principal, à espera da anfitriã, que demorava mais que o previsto. Após algum tempo, ela apareceu com 2 negros fortes. Com uma arrogância, ordenou-lhes que retirassem à força aquela zabaneira de sua casa. Antes, porém, Socorro tirou a máscara em formato de lua e voltou a falar em português. Tonico e Sebastião estão homens feitos. E pensar que eu os banhei um dia? Voltem a seus afazeres, se é que ainda há algo para ser feito neste engenho falido. Vou conversar com a minha irmã. Sinhazinha, socorro! Os escravos, estupefatos, correram para ela e lhe beijaram as mãos, deixando-a a sós com a caçula, que estava afônica. Socorro! Mamãe deve estar tremendo no túmulo. Que vergonha! Que coisa asquerosa, nojenta! Você é uma prostituta e todos pensando que era freira. Chega a doer o estômago. A irmã permanecia em silêncio. Ela continuou. Agora que a cafetina morreu, aposto que veio pedir abrigo. Deve estar na miséria, que é o destino de toda zabaneira. No entanto, vou adiantando. Esta é uma casa de respeito. Não vou acolhê-la. Pode ir para onde quiser. More nas ruas ou morra de fome, mas ponha-se daqui para fora. Aqui não é mais o seu lugar. Deixou de ser uma Coutinho de Miranda quando optou pela vida devassa. Acho que não entendeu. Não vim pedir abrigo. Não estou na miséria. Ah, não? Não. Por que deveria pedir algo a você? Isto aqui me pertence. Sou herdeira de Massapê. Goste você ou não, a metade disto tudo é minha. Vim para ficar. Eu não vou admitir sua presença aqui, mulher da vida, ímpia, indigna, desonesta, maculada, brumosa, obscena, imoral, indecorosa, conspurcada, emporcalhada, imunda, contagiada. Aparentando calma, Socorro indagou. Terminou? Glorinha confirmou com a cabeça. Então vou começar. Amarga, mercenária, ladra, assassina, maldosa, cruel, egoísta, insensível, isolada, invejosa, desalmada, desumana e incompetente. Olhe no que transformou Massapê. A vida inteira
Eu e minhas irmãs a suportamos, mas nunca a amamos. E se me coloca tantos predicados, é por pura inveja. Alegrou-se tanto com a morte de Assunção, pensando em encontrar o marido, que nem posando de dona absoluta de uma grande fortuna, conseguiu. Isso porque não há dinheiro que pague o sacrifício de viver ao seu lado. Eu quis ter um marido e não ser prostituta. Nem sonhe com isto. Você é gorda e feia. E nós, as imundas, somos belas e esbeltas. Sei que morre de inveja de minha imundice, porque nenhum homem a tocaria, mesmo que fosse pago para tal. Imagine então o contrário. Você se dispôs a dar Massapê inteiro por um marido e os pretendentes acharam pouco. Sei que tudo o que queria era ter a minha vida, por isso desdenha. Não me faça rir. Eu nunca entraria na casa das essências. Talvez por pura covardia. Mas não se preocupe, não precisa ir até lá. Vou trazê-la para cá, para você. Só não garanto que terá clientes. É muito feia. E ainda se veste feito homem. Que coisa ridícula! Se quiser, pode assistir e morrer de inveja. Soltou uma gargalhada escandalosa. Não vou permitir. Chamo os escravos para escorraçar essas desavergonhadas de minha casa. Nossa casa! E olhe só como é bom ser bom. Esses escravos que restam passaram todos pelos porões, pelas minhas mãos. A quem você acha que eles vão obedecer? Esta casa é grande demais para você sozinha. Em contrapartida, é muito pequena para sua amargura. Pode dividi-la com todas as ninhas. Ou, se preferir, ocupe a senzala, que está quase vazia, e ainda deve agradecer por ter companhia. Prefiro estar só que acompanhada por essas pecadoras. Por que faz isso? Se de fato se importasse com o engenho, não teria abandonado. Não me importo mesmo. Você poderia ter ficado com tudo e nunca mais iria me ver. Acontece que cometeu 3 erros graves que despertaram minha ira. Acabou com o colo de Exaltina, expulsou Fulgêncio destas terras e matou Madrecita, desgraçada. Eu vou matar você. Com o punhal na mão, Glorinha avançou contra a irmã. Esta deu um passo para o lado e ela passou direto. Socorro, rápida como um raio, segurou-a pelos cabelos e tirou o punhal de suas mãos. Nós, as habaneiras, aprendemos mais coisas além de agradar um homem e falar espanhol. Aprendemos, por exemplo, a nos defender. Os holandeses nos ensinaram coisas inimagináveis. Posso quebrar seu pescoço com um único golpe. Pensa que pode fazer algo contra mim, Maria Homem? Se quisesse, a mataria com sua arma. Porém, quero que viva, para conhecer Madrecita Graciela, sua irmã Socorro. Agora, isto é, pela Madrecita Isabel de Velázquez. Ela segurou a irmã pelo queixo e escarrou em seu rosto. Pode continuar em seus aposentos. O resto será a casa das essências. E não me incomode ou vou surrá-la como antigamente. Por ora, vá até meu coche e diga a meu amado Derrick que volte ao povoado e avise a todas minhas ninhas que estou esperando-las aqui. E mande também, Sebastião, levar minha bagagem para o quarto que era de nossos pais. Estou usando aquele quarto.
Eu disse que poderia usar o seu. É que o meu tem fantasmas. Tá bom, fantasmas. Ingleses? Vultos terríveis atormentam meu sono e me deixam apavorada. E estão somente naquele aposento? Não sei. Quando troquei de quarto, melhorou bastante. Foi esse o motivo pelo qual expulsei Fulgêncio daqui. Ele não quis mandá-los embora. Disse que eu deveria tornar-me uma pessoa melhor para atrair bons espíritos ao meu quarto. Teve coragem de dizer que era minha culpa e que nada poderia ser feito se eu não mudasse meu jeito. Falou que poderia convencê-los a sair, mas se eu continuasse como sou, outros viriam. Na verdade, sou uma pessoa comum. Ele não quis ajudar e ainda afirmou que eu era amarga e maldosa. Por isso mandei-o sair de minhas terras. Olhe, faz sentido. Só podemos nos enturmar com nossos iguais. Lembro-me bem de uma passagem bíblica que Padre Francisco citava. Dizia que quando se expulsam os demônios, eles vão e voltam com mais alguns. E se encontram um ambiente propício, a situação fica agravada. Glorinha, com uma carranca medonha, deu as costas para a irmã e foi fazer o que ela pedira. Quão difícil é mexer em nossos demônios interiores. Exorcizar fantasmas seria bem mais fácil. O problema é que nos negamos a trabalhar aquilo que os atrai. Não admitimos ser seus pares e desprezamos a sabedoria de quem nos diz que a cura para a obsessão está na busca incessante da reforma íntima, na mudança do rumo de nossas ações e pensamentos que sintonizam com o obsessor. Quando damos nova direção à nossa vida, transformamos completamente nossa energia, que passa a repelir as companhias de irmãos ainda recalcitrantes no mal e a atrair amigos bondosos, que nos ajudarão nesse processo de crescimento individual. Em um dia estaremos orando pelos nossos inimigos de outrora, no afã de arrastá-los conosco para a luz. Não temamos, portanto, travar essa luta íntima. Um vício só pode ser trabalhado quando admitimos sua existência em nós. No dia imediato, para desgosto de Glorinha, as ninhas chegaram. Os holandeses faziam grande algazarra enquanto as ajudavam com a mudança. Os móveis do salão foram levados para outro cômodo, no intuito de transformá-lo em grande salão de dança. Garrafas de vinho e aguardente eram esvaziadas com rapidez incomum, e o correspondente astral de Massapê estava mergulhado na orgia crescente. Glorinha trancou-se no quarto. No fundo, desejava fazer parte do alarido, sendo impedida pelo orgulho e pela falsa pureza. Sentia a presença dos fantasmas horrendos, ouvia suas gargalhadas cheias de satisfação, por saberem que agora teriam como se esbaldar nos vícios dos novos habitantes e fariam do engenho seu habitat. O ambiente espiritual da Casa Grande nunca estivera tão carregado com energias deletérias, e a pobre caçula começava a perder a razão diante de tantas frustrações e do assédio permanente. Em espírito, escravos a quem ela maltratara e que não a perdoavam, cercavam-lhe os pensamentos, infundindo em seu psiquismo a baixa autoestima que a fazia julgar-se cada vez mais monstruosa fisicamente, ao mesmo tempo em que usuflavam a megalomania a respeito de sua inteligência e seu caráter.
Em certos dias sentia-se perseguida, vítima de conspiração das ninhas, no sentido de ora matá-la, ora fazer dela uma prostituta. Começou a ouvir conversas atrás das portas, olhar o salão pelas frestas do assoalho, e tudo lhe parecia conspiração contra ela. Já não dormia e deixou de se alimentar, na tentativa de ficar esbelta como as meretrizes. Numa tarde quente de novembro, a Anunciação regressou, trazendo consigo um homem de nome João Batista de Jesus Barreto. Tratava-se de ex-padre católico, que, desprovido de sua paróquia em Olinda, ficara na penúria completa. Acolhido pela Madre Superiora, no mosteiro da Roda dos Enjeitados, fora submetido a todo tipo de trabalho forçado para pagar sua estadia. Padre Batista, como era tratado, povoava os sonhos da Superiora, que o cobiçava como homem, e, dada a impossibilidade, infligia ao pobre toda sorte de humilhações. O clérigo encantou-se com a doçura de Anunciação e acabaram enamorados. Envenenada pelo ódio, a madre expulsou o casal do mosteiro aos berros, amaldiçoando os holandeses que haviam tomado conta de tudo com o calvinismo, tirando assim os poderes inquisitoriais da capitania. Seu desejo era queimar a rival e aquele que não cedera ao seu assédio. Bem-vinda, irmã! Massapê, embora não fabrique mais açúcar, está mais doce que antigamente. Socorro! Muito feliz me sinto em encontrá-la viva, pois já a tinha como perdida. Entretanto, acho que Batista não se sentiria bem morando num bordel. Ainda tem alma de sacerdote. Se não se importa, vamos ocupar o porão e continuar nosso trabalho com as crianças. Esteja à vontade para decidir. Não temos mais tantos escravos, mas os que servem em casa ajudarão a preparar tudo por lá. E se não se importa, eu e minhas ninhas poderemos ajudar também. Toda ajuda será bem recebida. Mas conte-me, seu novo marido não tem alma de sacerdote em todos os aspectos, não é? Socorro! Você não presta! As irmãs gargalharam juntas. A caçula chegou e olhou para a Anunciação, que sorriu. Mais uma zabaneira na família, foi o comentário de Glorinha. Está louca, menina? Ouvi quando contou sua história. Teve um marido e o traiu levianamente. Depois foi para um mosteiro e seduziu um padre. Não é bem assim. Como não? Você se casou, teve amante e ainda arranja um homem de Deus para amancebar-se? Isso não é justo, não é. Deus não gosta de mim. Eu não aceito isso. Após essa explosão, correu para casa e trancou-se no quarto novamente. As irmãs se entreolharam e Socorro fez para a Anunciação um gesto circular com o indicador próximo à cabeça, insinuando que a irmã estava ficando louca. A partir de então, o ambiente da casa grande tornou-se mais ameno. Os desvelados amigos do astral que auxiliavam no colo de Exaltina sempre faziam um belo trabalho na Casa das Essências, que não mais fabricava perfume. Vivia do dinheiro farto dos holandeses. A verdade é que eram eles os verdadeiros donos de Massapê, pois nem se fossem vendidos o engenho e toda a sua extensão de terra, pagariam a dívida que Glorinha contraíra com os invasores. Crianças abandonadas e aleijadas chegavam ao porão,
que ganhava fama de ser um novo abrigo para enjeitados. Com sacrifício e retórica impecável do eloquente ex-padre Batista, as ninhas não mais interrompiam suas gravidezes acidentais, deixando os bebês sob cuidados do inusitado casal. Apesar de serem tão diferentes, os dois estavam afinizados no mesmo ideal de amor e amparo aos pequenos, e unidos por carinho mútuo e cumplicidade. Nunca discutiam ou entravam em conflito, e jamais iam dormir sentindo mágoa um do outro. E assim seguia a vida, quando em 1640 Maurício de Nassau caiu. Seu substituto, ao contrário do acordo que fizera com ele, passou a exigir a liquidação das dívidas dos senhores de engenho, o que conduziu à insurreição pernambucana de 1645, que culminou após a Segunda Batalha dos Guararapes, tendo como consequência a extinção do domínio neerlandês. A rendição só seria assinada quase 10 anos depois, porém os invasores, a cada dia que passava, iam deixando as capitanias. Entre eles se incluía Vasco, que fora obrigada a devolver o templo à Igreja Romana. Naquele dia extremamente quente, um desgostoso missionário apanhava seus poucos pertences e se encaminhava para Massapê, no intuito de se despedir das meninas que ainda restavam. Com lágrimas nos olhos, abraçou a Anunciação e Socorro. Glorinha não saiu do quarto. Com sorriso sem graça, ele abençoou as ninhas e apertou a mão do marido da primogênita, elogiando o trabalho do casal. Quando enfim deixava a casa grande rumo à estrada coberta de mato, já que por lá nunca mais trafegavam os carros de boi abarrotados de açúcar, Socorro chamou por ele. Vasco! Sei que se encontra no limite da desolação, mas acho que tem uma informação que lhe interessa. É a respeito da moça que toca o cravo nas cerimônias por todo Pernambuco. Ele parou, seus olhos brilhavam de maneira diferenciada. Não sei por qual nome você a conhece, mas ela é, na verdade, Isabel Francisca de Velásquez Aguiar Sequeira, filha de Madrecita e de seu desafeto, Padre Francisco. Você tem noção do que está me contando, Socorro? Sim, fui confidente de Madrecita por muitos anos. Por isso sei de coisas bem íntimas da vida dela. Por que acha, Vasco, que o padre nunca fez nada contra a Casa das Essências? Olhe, Socorro, acho que isso não importa mais. Estou de regresso à Europa. O maldito voltou a assumir o templo de Recife, e eu nem sei onde anda essa moça. Mesmo que soubesse, de que adiantaria? Eu sei onde ela está, e sei que gostaria de ir com você para a Holanda. Isso é irrisório. Por várias vezes enviei cartas, recados, poemas a ela e nunca obtive resposta. Até serenata eu fiz. Ela nunca me olhou. Ah, eu sei de tudo. Também conversei muito com ela. A pobrezinha não poderia. Seu maldoso genitor ameaçou contar que era filha de uma prostituta às pessoas, que com certeza deixariam de contratá-la para festas de família, caso ela cedesse à sua corte. Sabe como são as pessoas por aqui, não é? E alguma vez ela desejou fazer isso? Alguma vez? Está brincando? Sempre desejou fazer isso. Onde ela está?
na casa paroquial, onde sempre esteve. Não estudava em colégio interno? Já se formou. Vá até lá e chame-a para partir com você, homem. Se o bode velho se escandalizar, diga-lhe que sabe da genética de sua amada. O calvinista abraçou o socorro de novo, agradecido. A Anunciação olhou para ele e sorriu. Alguém aqui vai feliz para a Holanda. Irei, levando comigo Fulgêncio, Assunção, Rútier e Pedro. Os amigos só morrem quando os esquecemos. Eu sei bem, todos eles vivem aqui também. Ela colocou a mão sobre o peito. Boa sorte, amigo. Espero estarmos juntos outra vez. Segundo Fulgêncio, as probabilidades são muitas. Ore sempre por eles e dedique-se ao seu marido. Rútier espera por você. Por enquanto, agradeço o que tem. Também espero encontrá-lo e até lá agradeço sempre por Batista, que consegue ser meu marido, amigo e irmão. Tenho muito amor por ele. É diferente do que senti por Rútier, mas é algo belo. O sentimento fraterno entre espíritos simpáticos é imperecível. Jesus não nos sugeriria que amássemos uns aos outros para nos separar depois. As separações, sejam pela desencarnação ou por distanciamento físico, são meros momentos que temos para reforçar a união espiritual, visto que os espíritos são inseparáveis quando existe amor. O último encontro entre Vasco e Francisco naquela existência foi regado de cinismo e ódio recíprocos. O primeiro chegou com sorriso largo, tratando o segundo por querido sogro. Afirmou que viera buscar a futura esposa e que a levaria para Holanda, onde prometia se casar em belo templo calvinista. Acrescentou que não podia perder tempo, o navio zarparia em poucas horas. Padre Francisco, engolindo o próprio ódio, sentiu o estômago queimar. A moça sorriu e, ante o olhar inquisidor do pai, postou-se ao lado de Vasco, dizendo docemente que era do seu desejo acompanhá-lo para a Europa. Depois que os dois se foram, Francisco viveu apenas por alguns meses. Uma úlcera derivada da situação em que engolira, mas não digerira, arrebatou o amargo sacerdote da vida física, o que não mudou em nada o ódio mortal que sentia por aquele que, em sua concepção, roubara-lhe os fiéis, o templo e até a filha. Todavia, a sábia engenharia reencarnatória ainda os reuniria várias vezes, até que tudo fosse acertado e pago até o último ceitil. Em 6 de agosto de 1661, foi assinada a Paz de Haia. Portugal deveria pagar aos neerlandeses o equivalente a 63 toneladas de ouro ao longo de 40 anos. Isso foi o que despertou o germe do nacionalismo apaixonado dos brasileiros. Brancos, índios e africanos fundiram-se pela primeira vez num único interesse, o de defender a pátria abençoada e expulsar os invasores. Os brasileiros ensaiavam o amor ao solo natal e aprendiam as primeiras lições de igualdade, fraternidade, liberdade e justiça. A terra do cruzeiro começava a despertar para a soberania.
O plano espiritual se mobilizava no propósito de acompanhar o país que engatinhava. Espíritos esclarecidos experimentavam ideais sublimes para acelerar a escalada da pátria do Evangelho rumo à independência e à libertação dos negros, para então se estabelecer a República, com o mínimo possível de traumas, respeitando o espaço indígena, sem, no entanto, deixar perder-se o traçado que fecha um gigantesco coração, onde o próprio Cristo fixou sua bandeira.